O ex-capitão de artilharia e deputado federal pelo Rio de Janeiro, Jair Bolsonaro, que também é torcedor do Fluminense, vem se destacando nas pesquisas de intenção de voto que estão sendo feitas por aí e vão sendo divulgadas pela grande imprensa brasileira. Jair Bolsonaro está em segundo lugar e numa escala de 1 a 100 está a pouco mais de 10 pontos atrás de Lula, que vem liderando com folga todas essas pesquisas. A questão é, por que Bolsonaro, um político que pertence ao chamado baixo clero do Congresso, oriundo da marginalia política brasileira, um homem grosso, sem modos, fanfarrão e extremamente agressivo, vem conseguindo se apresentar como alternativa ao atual governo que está aí. Porque um homem como ele, que muitos consideram uma espécie de Hitler tupiniquim, está conseguindo polarizar-se com Lula, que é uma liderança que já está aí há muito tempo e que, mesmo tendo sofrido um desgaste violento por conta de denúncias, condenações e ataques de todo tipo, ainda é um homem altamente estimado por uma parte considerável da população brasileira. Mas Lula também é muito odiado por uma outra parte da população brasileira, pela chamada classe média, os tais coxinhas, aquela gente que não se conforma até hoje com os êxitos do governo petista na promoção da promoção social, no fato do Brasil ter se desenvolvido, de grande parte da população ter saído da pobreza. Lula tirou o Brasil do mapa da fome, para onde está voltando em razão das políticas econômicas da dupla Temer-Meirelles. Mas isso não vem ao caso. Por que os opositores de Lula, aqueles que não gostam do Lula, não estariam dirigindo as suas intenções de voto para alguém, digamos, do PSDB, o tradicional adversário eleitoral do PT? Porque na área dos tucanos, nenhum nome tem conseguido aparecer bem nessas pesquisas. O melhor deles, o governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, está pontuando muito pouco, e até mesmo esse prefeito Janotinha de São Paulo, o João Dória, que foi saudado por muitos aí como uma espécie de o novo na política, também não está pontuando. Dória empolgou o paulistano, mas parece que não empolga o brasileiro. De um modo geral, a classe média quer mesmo é o Bolsonaro, que é uma reedição de Jânio Quadros, de Collor de Mello e outros tantos demagogos que vira e mexe aparecem por aí para fazer renascer as esperanças do cidadão da classe média brasileiro, para quem os males do país são corrupção, bandidagem e coisas desse tipo. Não sabemos se Bolsonaro poderá se eleger presidente do Brasil. Olha que pode, porque se Lula não puder ser candidato, se por alguma razão a sua candidatura for mesmo barrada, há grandes possibilidades de Bolsonaro vir a ser o próximo presidente da República. Tem gente que tem medo disso, pensa que pode ser um pesadelo. Afinal, Bolsonaro encarna tudo que há de mais atrasado, de mais retrógrado, de mais reacionário na política brasileira. Sujeito intolerante e com um discurso quase sempre de ódio e de discriminação. Mas
fiquem tranquilos, Bolsonaro não será um Hitler tupiniquim, porque, ao contrário lá do Hitler alemão, ele não tem por trás de si um partido de massa, como era o partido nazista, que tinha as suas divisões paramilitares e que, antes mesmo de chegar ao poder, já dominavam as ruas da Alemanha. Bolsonaro não tem um partido. O partido de Bolsonaro é ele mesmo, é Bolsonaro. E ele vencendo, se vencer, terá que, de algum modo, se acertar com o próximo Congresso que for eleito pelos brasileiros. E aí a porca vai seguramente torcer o rabo. Oxalá ele não termine como terminaram Jânio Quadros e Collor de Mello, destituídos, renunciados. É isso aí.